A gente chama a atenção, doutor Paulo, para os efeitos adversos da vacina, mas você também tem sequelas graves do coronavírus, né? Frutos por ser essa doença inflamatória. Mais ou menos, Amanda, você tem efeitos que você está acompanhando, né? Efeitos no pulmão, no coração, a miocardia, a fibrose pulmonar. Você tem efeitos mais e menos graves da doença. Por outro lado, as vacinas, também a gente tem uma corrida das principais empresas farmacêuticas do mundo que tem um valor alto em jogo aí, que é a sua própria credibilidade. E depois essas vacinas, elas estão passando pelas etapas, até agora elas mostraram segurança. Ontem, inclusive, foi publicado um estudo dizendo que a vacina de Oxford tem uma resposta imunológica robusta em idosos, que é o grupo mais afetado, é o grupo mais importante. E depois tudo isso vai ser analisado pelos órgãos regulatórios locais. Aqui a Anvisa, nos Estados Unidos, o equivalente que é o FDA, são milhares de páginas de documentos, né? Então, assim, toda essa segurança, essa eficácia, ainda está sendo testada. Obviamente, provavelmente nenhuma ficará pronta até o final do ano, mas a minha pergunta é assim, a vacina não é a maneira mais fácil e segura de você chegar a uma imunidade de rebanho? Amanda, por mais que você tenha tratamento, você ainda tem muitas mortes e você tem hospitais superlotados. Olha, Amanda, o que eu te digo aí? Vamos lá, por partes, né? Como diria Jack. Então, primeiro, as farmacêuticas, elas têm a reputação deles em jogo? Tem. Por isso que eles estão fazendo acordos com os governos dos países para se livrar de questionamentos jurídicos. Então, eles já estão avisando de antemão. É como se eles estivessem contratando um seguro. Vocês querem que eu corra com a vacina? Tudo bem, mas olha, se der algum problema aqui, vocês assumem. Então, isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Já mostra muito bem o que eles próprios que estão desenvolvendo sabem. É como se fosse comprar um carro e o camarada falasse, olha, se você frear 120 por hora e não frear, você assumiu esse risco, aí eu não tenho nada a ver com isso, me deixe fora disso. Você compraria o carro? Número 1. Número 2, a afirmação de que o coronavírus, quando desenvolve a doença, ele deixa sequelas e sequelas graves, ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Ele deixa sequelas graves, né? Ou moderadas quando não tratado precocemente. Assim como a pneumonia, assim como o câncer, assim como um infarto, assim como um AVC. A chave aí, ela vem antes disso, que é uma doença que pode culminar com sequelas graves, a gente não tem a menor dúvida disso. Isso só reforça o argumento de que a gente tem que tratar o mais precocemente possível. Mais grave do que os efeitos adversos da vacina. Mas o mais importante... A vacina, na verdade, Amanda, ela pode, assim, aí eu não estou falando especificamente da vacina para o coronavírus. Qualquer vacina, qualquer intervenção humana, ela pode desenvolver a doença, inclusive. A febre amarela, a vacina da febre amarela pode desenvolver uma forma gravíssima de febre amarela, mas é tão insignificante que vale a pena dar vacina. Isso, essa é a questão. Porque, veja, a vacina é uma frase até que o Dr. Wong usa muito, né? A gente precisa ter essa combinação de eficácia e segurança, porque seguro, até uma injeção de água destilada mas ela não funciona para te proteger, não é? Então não adianta só ser seguro, tem que funcionar. Claro, é isso que a gente está vendo agora na fase 3. Eu ainda não vi isso. Não, Amanda, mas então, ninguém viu. Isso está sendo... Essa é a questão. Não, tudo bem, mas a vacina não foi aprovada. Calma, mas essa fase, estamos no meio da fase 3. Né? A vacina só vai ser aprovada se ela mostrar eficácia. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho só que o tempo que está se dizendo que nós vamos ter esses dados para aprovar a vacina com eficácia e segurança é um tempo jamais visto na história da humanidade para qualquer tipo de vacina. Mas o conhecimento que nós temos sobre a doença também é num tempo jamais visto. A gente tem 10 meses de doença com um trabalho científico de investimentos sendo desenvolvidos concomitantemente. Investimento sim, mas eu vou te citar uma frase que eu aprendi muito na faculdade e se prova a cada ano mais verdadeira. A medicina é a ciência das verdades transitórias. E eu vou te provar isso. Quantas vezes você já ouviu que o ovo é ruim, depois que ele é bom? Depois ele vira ruim de novo. A estatina. Quantas vezes você ouviu da OMS? Fique em casa, saia de casa. Eu não tenho dúvida. Mande criança para a escola. Mas isso quer dizer que esses trabalhos são conferidos o tempo inteiro. Não passa de humano para humano? Isso quer dizer que a construção do conhecimento em medicina, ela é progressiva. Então, concordo com você que nós já temos um volume de conhecimento produzido muito grande. Provavelmente inédito. Mas em termos de tempo histórico da medicina, eu te garanto que nós ainda estamos no começo. Amanda, nós não somos contra a vacina, muito pelo contrário, nós todos queremos levar a vida normal, mas nesse momento não tem nenhuma vacina eficaz, segura e mais assim, nossa, que tenha duração de efeito
Nem se sabe a posologia dela. Mas isso só vai saber depois que ela for aprovada. Mas não pode fazer isso. Deixa eu passar a palavra para o Silvio. Não pode apressar as pessoas a tomar a vacina, obrigar as pessoas a tomar a vacina, quando nós não temos ainda certeza. Então, uma pressão muito grande para que você vá tomar a vacina. Outra coisa que o Dr. Wong sempre fala, né? A melhor vacina é sempre a terceira ou a quarta que surge no mercado. Pegar, então, o gancho que o senhor está deixando aqui, Dr. Wong, faço a pergunta, se o Dr. Paulo também quiser comentar, que é o seguinte, nós estamos num momento de discussão sobre obrigatoriedade ou não de se tomar a vacina. Se o Estado vai colocar sua mão pesada sobre o direito de ir e vir e a liberdade individual das pessoas para obrigá-las a tomar uma vacina. Embora algumas vacinas, de fato, testadas durante muitos e muitos anos, cuja eficácia e segurança são comprovadas, são obrigatórias hoje no Brasil, senão a mãe pode sofrer eventualmente até alguma sanção se não vacinar a sua criança. Mas são cenários completamente diferentes. Quem deve tomar esta vacina neste momento? Será que é chegar e dizer o seguinte, como alguns governadores e políticos pelo país defendem, para que as crianças voltem às aulas, voltem para as escolas, elas precisam estar vacinadas? Só que a gente sabe que as crianças, pelo menos é o que eu estou entendendo do que os senhores estão colocando, não são o grupo de risco. Não. Né? Então, quem deve tomar essa vacina? Os profissionais de saúde que estão lá na ponta? Quem deveria? E os senhores tomariam em que momento? Pois é. Então, em primeiro lugar, essa fase 3, como nós falamos, assim, é de voluntários saudáveis, certo? Agora tem que entrar na fase 4. Então, até a fase 3 é quando você dá assim, bom, ele não fez mal para pacientes saudáveis. Agora, na fase 4, vamos dar para hipertenso, obeso, idoso, etc., com doenças. E aí que nós vamos ver o que acontece. Então, esse é o grande erro, o grande problema de qualquer sistema regulatório. Quem deve tomar vacina, nesse momento, eu diria as pessoas saudáveis, com 10 a 18 a 65 anos, que estão nesse grupo, e o resto que precisa, você espera uma fase 4, porque esses vão ser os cobaios para dizer se você pode tomar. E essa fase 4, que ninguém cita, é a fase mais crítica no licenciamento de uma vacina. Quantos remédios e vacinas foram licenciados, 6 meses, 4 meses, 10 anos, 20 anos depois foi retirado, porque na fase 4 mostrou ser mais perigoso tomar vacina do que o remédio, do que tomar essa coisa. Então, essa situação, nós vamos saber daqui para frente. Mas a pressa é tanta, estão condicionando uma série de situações para abrir escola se as crianças tomarem, certo? Eu vou abrir para a fase todas se nós tivermos uma vacina segura. Olha, vai ter que esperar, viu? Porque essa vacina segura só vai saber, sabe quando? Daqui a 24 meses. Mas é isso que então o senhor, doutor Paulo, só tomariam daqui a uns 2 anos? O maior problema... Quando for seguro. O maior problema é que eu já tenho... Mas se for registrado, é seguro? Se a Anvisa registrar, o senhor consideraria Mas a Anvisa não vai fazer isso. O FDA registrar? Se houver, depende dos dados, não é? A gente raciocina sempre na medicina da seguinte forma. Qualquer intervenção humana no curso de uma doença, seja vacina, seja medicação, seja uma cirurgia, ela não pode ser pior do que a doença. Isso é um princípio básico. E quando é que eu vou saber isso? Pelo menos daqui a uns 24 meses. Então, isso é fato. Tocando no ponto que o Silvio abordou aqui, a vacina ela deve ser obrigatória. Veja, eu gosto muito de viver num negócio que chama democracia. A fase do médico autocrático, que determina o que o seu paciente tem que fazer, ela acabou. Porque hoje a gente busca informação em vários lugares. Então, o que para mim seria o mundo ideal? Olha, desenvolvemos uma vacina, não temos certeza ainda se ela vai te causar efeitos colaterais ou não, nem se ela vai te proteger em 100% dos casos. Você está ciente disso? Sabe que essa vacina aqui ela pode não te conferir proteção e que ela pode te ocasionar algum efeito colateral? Doutor, eu estou ciente, mas mesmo assim eu quero tomar. Ótimo, é uma escolha do paciente. Veja, vamos fazer uma analogia breve aqui. Você falou, as crianças, às vezes a mãe tem que dar, senão ela sofre sanção. Tudo bem. Não esqueça que uma criança, ela não tem condições de decidir a sua própria vida. É diferente de um adulto. Hoje, se eu chegar num hospital, na mão do Wong, e eu tiver dito para ele, Wong, se eu chegar aqui em coma, não me entube, não me reanime. Sabe o que acontece? Ele não pode, mesmo que ele queira, que ele goste muito de mim, ele é proibido de fazer algo contra o qual eu manifestei o meu interesse. Então, como é que para uma doença que tem tratamento, que a mortalidade ela não está caindo, ela está despencando graças ao tratamento que a gente institui. E a mudança sazonal também. As mudanças sazonais, como é que eu vou obrigar uma pessoa
a se vacinar de forma incerta para uma doença que eu posso tratar com risco baixo contra a vontade dela, baseado que isso para a saúde pública é melhor?